tudo bom? Então esse vídeo eu vou fazer, ele vai ser um complemento do vídeo passado. No vídeo passado eu falei das primeiras semanas de gravidez e hoje eu vou falar do primeiro trimestre. O primeiro trimestre ele dura da primeira semana, que você nunca vai saber que tá grávida na primeira semana, porque você não tá mesmo. Porque se você não sabe a gravidez, a gente começa a contar a partir do último dia, a partir do dia que acabou a última menstruação. Ou depois o médico, se a menstruação é irregular, pelo tamanho do bebê, o médico sabe mais ou menos quanto tempo tem. É da primeira até as 12 semanas. E não tenho muito o que falar de diferente do outro, dos sintomas que eu senti, do que aconteceu. O meu primeiro trimestre foi muito marcado por vômito. Eu só falava de vômito e só vomitava. Eu vomitava 3, 4 vezes por dia, tinha vezes que era mais, tinha vezes que era 5, mas isso era dentro dos padrões normais. Tem mulher que vomita muito mais, aí sim é um caso mais sério, que é tipo o que a Tata Werneck teve, que é superemese gravídica, que é quando você vomita muito e aí não retém nada. Eu consegui, o bebê tava crescendo e eu enjoava, vomitava, mas eu tava conseguindo nutrir o bebê ainda e não era tantos vômitos assim, mas ficou sendo todo dia eu vomitava, todo dia. Eu acordava, bebia água, vomitava água, merendava, vomitava merenda e aí eu merendava de novo. Aí o que eu tentava fazer? Eu tentava ficar com a comida o máximo de tempo possível dentro do meu estômago, pelo menos 20 minutos, que era para dar tempo de absorver alguns nutrientes. Se isso está certo ou errado, eu não sei. Mas foi o conselho que o meu marido, que se acha médico, me deu. De que eu ficasse pelo menos 20 minutos para dar tempo do corpo absorver alguma coisa. Então, quando eu conseguia controlar, não é assim que dê para controlar, mas é que às vezes eu comia e se eu ficasse deitada, demorava um pouquinho mais para me vomitar, então eu me deitava ou ficava parada sentada. Mas já tinha hora que, na hora que eu comesse, eu saía correndo e tinha que vomitar. Já teve uma vez que, meu marido nem sabe, mas eu vomitei na cama, que eu tava comendo na cama e não deu tempo de me levantar, eu vomitei um pouquinho na cama mesmo. Eu vomitei no chão, porque não deu tempo de chegar em lugar nenhum, então eu vomitei. Ai, várias situações constrangedoras, nada demais assim, mas teve. Vomitei na faculdade, só que na faculdade eu consegui ir pro banheiro pra vomitar, ninguém viu porque tava vazio, que era hora de aula. Mas o pior, vomitar é muito ruim, mas o pior do que vomitar era a vontade de vomitar, muita vontade que eu sentia de vomitar. E nem sempre eu vomitava, tinha vezes que eu passava só o dia enjoada. Todo dia eu vomitava, mas, tipo, no momento que eu não tava vomitando, eu tava enjoada, querendo vomitar. E isso é péssimo. E aí eu me sentia muito cansada também, muito irritada, eu tava com as pessoas. E deixa eu ver o que mais. Tava irritada, eu tava cansada, eu tava vomitando muito. Tava sentindo muita cólica e muita dor nas costas, na região lombar. Parecia que tava puxando, assim, pegou cada pessoa de um lado meu e tava abrindo assim. Que eu ficava pensando, ai minha nossa, se eu já sinto tanta dor agora. Eu sei que é besteira, quem já teve filho vai me julgar muito nessa hora, mas Porque eu ficava pensando muito como é que vai ser quando for o parto. Porque se eu já sinto muita dor agora, porque eu sou fresca pra dor, eu reconheço, eu sou muito sensível à dor, sou muito fresca. Eu sinto muita dor quando várias pessoas estariam sentindo pouca dor. Mas é o meu jeito, né? E eu ficava pensando, ai, se eu tô sentindo tanta dor agora, como é que vai ser quando for ter o filho? Porque eu gostaria muito de ter um filho de parto normal. E eu sentia que tava abrindo assim, aí eu ficava, ai minha nossa, não vou aguentar quando for o parto, porque agora já tá doendo muito. E aí pra cólicas e essas dores a doutora me passou, eu acho que é Buscopan Duo, e aí aliviava, porque se você sentir cólica, tomar o remédio e não passar, tem que ir no hospital. Mas sentindo cólica, se tomou o remédio e passou, tudo bem, tranquilo, a vida que segue. E pra
pra ânsia de vômito, eu tinha que tomar Dramin. Não, ainda tomo quando tô coisada. Dramin B6, alguma coisa assim. Só que o que acontecia? Eu sentia muito sono quando eu tomava. Eu já sinto sono natural, sem precisar disso. Tomando, eu dormia que parecia que eu era morta, porque não vivia nada da vida. E nesse período, eu ainda tava na faculdade, tava tendo aula. Então eu faltei muito. Eu descobri a gravidez em setembro, eu acho. Não, eu descobri em outubro, no começo de outubro. O mês de outubro quase todo eu faltei à faculdade. Porque tinha dia que eu acordava muito enjoada, eu tava muito mal também emocionalmente, que eu vou falar depois, porque nesse período eu fiquei sem tomar meus remédios, que é um assunto que é bom tratar. Mas eu cortei os meus remédios total, não acho isso saudável, mas eu cortei. E aí eu fiquei sem os remédios, e aí os seus hormônios ficam loucos, você já ficaria mal emocionalmente estando normal. Imagine se você já tomava remédio para controlar seus... Entenda, eu tenho problemas emocionais, eu já tomava remédio para controlar o emocional. Aí eu parei de tomar remédio para controlar o emocional e fora isso eu estou grávida. E aí eu já ficaria louca emocionalmente, mas eu já sou louca emocionalmente. Eu tomava remédio para não ser louca emocionalmente. Se eu continuasse tomando remédio para não ser louca emocionalmente, eu ainda poderia estar sendo afetada por causa da gravidez. E eu, além de estar sendo afetada pela gravidez, deixei de tomar o remédio que controlava o meu emocional. É muito louco isso, ficou louco, mas eu acho que vocês entenderam. Então eu tava num turbilhão emocional muito grande, então eu preferi muito me afastar das pessoas. Eu tava mal saindo de casa, só ia pra minha mãe. Fiquei muitos dias sem ir pra faculdade, porque eu não queria ver as pessoas, eu não aguentava olhar pras pessoas, eu não tinha paciência com as pessoas. Eu achava besteira tudo que todo mundo falava, e eu sabia que quem tava chato era eu, então eu preferi me distanciar, o que isso ocasionou que eu quase reprovei por falta em algumas cadeiras, mas passei em todas, sobrevivi. Mas foi um período muito conturbado emocionalmente e vomitalmente também. Mas deu certo, passou essa parte, graças. Mas o primeiro trimestre pra mim foi muito marcado por vômito, crises emocionais e medo, porque eu tinha muito medo da minha gravidez, de ela não ter sido, de ser uma gravidez, como é que chama? Quando o embrião, o óvulo, sei lá, não implanta no lugar certo, implanta nas tubas uterinas. Primeiro eu tinha medo de ser uma gravidez química, que é quando você descobre muito cedo e aí você menstrua e era só uma gravidez química, dá positivo, mas na verdade não é. Depois eu tinha medo de ser essa gravidez que em vez do óvulo implantar no lugar certo, ele implanta em outro lugar, dá positivo, o bebê cresce, mas depois de um tempo você tem que tirar. Depois eu fiquei com medo de ser uma gravidez anembrionária, que é que tem tudo, mas não tem o embrião, que é o bebê. E fui passando por todos esses medos, porque eu tinha muita certeza que tudo ia dar errado. Mas cada semana que passava, que foi dando certo, eu ia ficando mais calma e tal. E agora, comparada a toda a ansiedade que eu passei no primeiro trimestre, eu tô muito de boas e muito bem. Então, foi isso mais ou menos que aconteceu. No primeiro trimestre, tem gente que sente o bebê mexer. Eu não senti nenhuma vez, não senti nada. Não senti uma papada, não senti nada. O máximo que eu sentia era do lado esquerdo, que eu dormia viradinha pro lado esquerdo, quando eu acordava eu sentia que tava durinho. Só isso. E... mas nem tanto assim. E vômitos, muito vômito. E menina, fazer xixi o tempo todo. Beber água e ir pro banheiro fazer xixi. É péssimo, porque parece você... Imagina, se você tá em casa já é ruim ter que ficar indo no banheiro o tempo todo, né? Aí pra quem trabalha, quem estuda, que tem que ir no lugar que... Aí vai no banheiro, aí sabe que no banheiro, quando é público, a gente não pode sentar. Aí eu lá toda grávida, que ninguém percebia que eu tava grávida ainda. E tendo que ficar toda assim, acocada, né? Pra não encostar no vaso. Ai, péssimo. Aí eu sou toda problemática dos ossos, sentia muitas dores. Eu acho que eu sou fresca. Mas
Mas foi isso, basicamente, o primeiro trimestre foi assim, bem chatinho. Mas foi bom, porque todo mundo tem que passar por isso e é uma coisa da gravidez. E ao mesmo tempo que eu achava ruim todos os sintomas que eu senti de gravidez, é porque eu não tô lembrando muito dos sintomas. Mas, tipo, por exemplo, o vômito me ajudava a saber que tava tudo bem com o bebê. Porque se eu tava vomitando, era porque o hormônio da gravidez, que é o beta-HCG, tava se desenvolvendo. Então, se eu tava vomitando, não tava tudo bem. Mas por mim, eu adoraria poder ouvir o coração do bebê toda hora. Eu adoraria se eu pudesse ter visto o bebê todo dia por meio de uma ultrassom, mas não podia, não tinha como, né? E aí, eu ficava ansiosa e tal, mas eu vomitava e eu pensava, ai, tá tudo bem, porque eu vomitei e tá tudo bem. Ai, tem também toda a dor nos seios, muita dor, muito esquisito. Seu seio fica esquisito. Muita dor eu sentia e todo mundo sente na gravidez, né? Não tem nem como fugir disso. Muito estranho, não tem como explicar. Tudo que você sente é estranho, porque você nunca sentiu essas coisas, então é esquisito. E eu me sentia esquisita. As minhas roupas, eu não sei se elas pararam de prestar logo, não sei o que foi. Porque, por exemplo, calça jeans, assim que eu fiquei grávida, eu já não tava mais usando. Já mal usava antes, mas aí eu fiquei grávida, aí que eu não usava mesmo. Porque eu já sou agoniada com jeans. Aí, estando grávida, aí que eu tô agoniada mesmo. Então, fiquei usando só uns moletons e vestido. Porque, assim, as minhas roupas normais ainda cabiam em mim, eu acho. Mas, quando eu vesti era esquisito. Eu sentia que ficava esquisito em mim, não é? A primeira coisa que mudou em mim foi o meu quadril, que ficou muito largo. Eu emagreci, meu rosto ficou mais fino e tal. Mas o meu quadril ficou largo, ele cresceu assim, ficou do tamanho do mundo. Eu fiquei com muito quadril. Mas deu tudo certo. E ficou muito largo o meu quadril, muito largo. E aí as coisas da parte de baixo perderam logo. E como eu sou agoniada já com roupa, assim, e aqui em Fortaleza é muito quente, né? Que somos abençoados com um sol maravilhoso para cada pessoa, eu preferi vestidos. Então, também é um problema para quem tá grávida achar roupa, né? Mas isso é uma coisa para outro vídeo, porque foi muito estresse achar umas roupas que eu gostasse, mas deu certo. Então eu fiquei usando muita roupa frouxona, assim, parecia um doido, assim. Eu pra faculdade parecendo uma doida. Mas é porque pra mim eu priorizei o conforto e não a beleza. Se eu tivesse confortável, melhor. Porque eu tava muito me sentindo esquisito, meu corpo esquisito, a minha cabeça esquisita. Eu tava me sentindo toda esquisita, mas eu estava feliz por ter um bebê finalmente dentro de mim. E foi isso que aconteceu no primeiro trimestre. Se eu lembrar de mais uma coisa, eu falo depois. Porque eu não tô lembrada agora. Isso é uma coisa que acontece. A nossa cabeça, ela fica ruim, a memória fica ruim, você fica meio lesada. E a sua memória fica péssima. Péssima. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha, me ajudem a ficar famosa e ter muito dinheiro para comprar fraldas para o meu bebê. Muito obrigada, beijos e tchau!